Como você chama uma pessoa que consegue escrever igualmente bem com ambas as mãos? Como você alcança com a língua o seu nariz por dentro? E por que você sequer gostaria de fazer isso? Continue assistindo para ver se você tem um superpoder de verdade. Cerca de 1/3 das pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal brincalhão para alguém enquanto conta uma piada. Mas a habilidade de levantar ambas as sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não consegue controlar e mover os músculos correspondentes, mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente ao espelho, segure uma sobrancelha com a mão e levante a outra para cima e para baixo. Depois, faça o mesmo com a outra sobrancelha. Isso ajudará você a aprender a movê-las separadamente. Você consegue sentar no chão e levantar sem a ajuda das mãos ou dos joelhos. Esse desafio simples é chamado de teste de sentar e levantar. Nome inteligente. Embora cientistas discutam se este teste é confiável e se realmente diz algo sobre sua saúde, você ainda pode usá-lo para verificar se seus músculos e coração são fortes o suficiente. Se você não conseguir levantar do chão sem o apoio das mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia. Agora, estique sua mão e coloque um anel na dobra do cotovelo. Em seguida, gire a palma da mão. Se o anel não caiu, você é uma pessoa rara. Alguns dizem que apenas 2% das pessoas conseguem fazer isso, mas é discutível. Se você consegue lamber seu cotovelo facilmente ou tocar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre a minoria das pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade a outro nível. Esta condição é chamada hipermobilidade, que permite a indivíduos raros torcerem seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés, fazendo uma ponte para trás e todo tipo de espacates. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois essas pessoas têm uma medula maior. Esta área do cérebro é responsável por processar emoções. Agora, 90% das pessoas são destras e apenas 10% são canhotas. Isso soma, mas também há uma pequena porcentagem daqueles que conseguem usar ambas as mãos igualmente bem, incluindo escrever, desenhar e realizar qualquer tarefa. Pessoas naturalmente ambidestras representam apenas 1% da população mundial, que é cerca de 70 milhões de pessoas. Se você quiser verificar se é uma delas, tente escrever a mesma frase com ambas as mãos ou desenhar um círculo primeiro com a direita e depois com a esquerda. Se não houver diferença, parabéns! A propósito, esses exercícios são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, independentemente de qual mão seja sua dominante. Escrever no espelho é outra boa maneira de despertar seus neurônios. Hora de acordar! Leonardo da Vinci costumava escrever seus pensamentos em um diário de trás para frente. O propósito real de seus escritos no espelho ainda é desconhecido, mas algumas pessoas sugerem que ele apenas tentava evitar borrar a tinta, pois era canhoto. Criar um texto espelhado não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas. Agora, a maioria das pessoas depende das previsões do tempo e precisa ajustar suas roupas conforme a estação para evitar pegar um resfriado. Mas nem todos têm essa necessidade. Os sortudos aprenderam a manter seus corpos aquecidos em qualquer frio. Esses heróis destemidos conseguem andar no frio vestindo apenas trajes de banho e se sentem confortáveis. Eles podem ficar descalços na neve e até nadar em um rio ou buraco de gelo. Geralmente, esse talento não vem naturalmente. As pessoas temperam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecerem legais ou se sentirem bem. Os benefícios para a saúde desse procedimento incluem melhor circulação sanguínea, maior concentração e uma sensação geral de bem-estar. E por quantos segundos você consegue ficar descalço na neve? Não muitos. Ok, estique suas mãos à sua frente, junte todos os dedos, exceto o polegar. Agora, separe os dedos indicador e médio e o anelar do dedo mindinho em direções diferentes. Sucesso?
Se sim, você provavelmente seria um ótimo músico, pois os nervos em suas palmas estão bem desenvolvidos. Você sente cócegas quando se faz cócegas? Normalmente, você não sentiria, a menos que alguém mais fizesse cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo do cérebro, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas pelos seus próprios movimentos. Em seguida, envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas algumas pessoas raras podem realmente sentir cócegas em si mesmas. Se você não está entre elas, tocar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a excitar seus nervos e trazer relaxamento. Ok, pegue uma folha de papel e algo para escrever e sente-se em uma cadeira. Estique uma perna e gire seu pé no sentido horário. Tente desenhar o número 6 no papel ou no ar enquanto ainda gira o pé. Essa tarefa é muito difícil porque a área esquerda do cérebro não consegue lidar com duas rotações opostas ao mesmo tempo. É por isso que o cérebro tenta trazer todos os movimentos na mesma direção. Apenas algumas pessoas conseguem fazer isso na primeira tentativa. Você também pode tentar escrever outros números e observar os resultados engraçados. Parece que o pé não tem problema apenas com o zero. Se você quiser testar o funcionamento do seu sistema vestibular, tente este truque simples. Fique em um pé e feche os olhos. A maioria das pessoas perde o equilíbrio, pelo menos na primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas em todo o corpo. Juntos, eles permitem que seu corpo permaneça equilibrado em diferentes posições. Este sistema inclui o ouvido interno e a visão. Por isso, manter o equilíbrio é muito mais fácil em silêncio enquanto seus olhos estão abertos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer diferentes sabores e se comunicar umas com as outras, mas também é uma ótima ferramenta para vários truques. Cerca de 10% das pessoas conseguem tocar a ponta do nariz com a língua. O título atual de maior língua do mundo pertence a Nick Stoberl. Sua língua mede 10,1 centímetros, segundo o Guinness World Records. Há também outro concorrente cujo nome está no livro dos recordes da Índia por sua língua medir impressionantes 27,4 centímetros. Uau! Imagine o que ele pode fazer com um sorvete. Mas a língua média de um adulto do sexo masculino mede apenas cerca de 8,4 centímetros, e a língua média feminina mede 7,9 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer o truque do nariz tão facilmente. Amarrar o caule de uma cereja em um nó é um desafio popular em festas, mas apenas algumas pessoas conseguem fazer isso rapidamente. Al Gliniek estabeleceu o recorde mundial do Guinness em junho de 2014, quando fez 14 nós no caule de uma cereja em 1 minuto usando apenas a língua. Uau! Se você quiser tentar bater o recorde dele, pratique com paciência e escolha hastes mais longas, cerca de 3,8 centímetros de comprimento. Há muitos tutoriais sobre este tópico à sua disposição. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente enrolar as laterais da língua para cima, em direção uma da outra, formando um formato de U. Cerca de 65 a 81% das pessoas são enroladoras naturais de língua e a maioria são mulheres. Alguns acreditam que é uma capacidade genética, mas estudos recentes mostram que as pessoas podem realmente desenvolver essa habilidade praticando. Keshari Mudra é um termo do yoga que significa enrolar a ponta da língua para trás na boca. Idealmente, deve alcançar acima do palato mole e repousar no início da cavidade nasal. Esta ação ajuda a refrescar a mente e o corpo, superar sede, fome e ansiedade. Alguns dizem que também ajuda a se tornar um profissional em sonhos lúcidos, se você adquirir o hábito de adormecer com o Keshari Mudra todas as noites. Mas a maioria dos iniciantes em yoga passa meses e até anos para alcançar a cavidade nasal. Se você consegue fazer isso imediatamente, você é uma pessoa de sorte. Você consegue mexer as orelhas intencionalmente? Parabéns! Cerca de 22% das pessoas no mundo são capazes de mexer uma orelha.
Quanto a mover ambas as orelhas ao mesmo tempo, apenas 18% conseguem fazer isso. Mexer as orelhas costumava ser algo comum para nossos ancestrais distantes. Cientistas acreditam que eles poderiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. O grupo de músculos responsável por mexer as orelhas é chamado de aurículos, e hoje em dia nós raramente precisamos dele. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a mexer as orelhas. Só leva tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de mexer a orelha em direção a uma fonte de som, como cães e gatos fazem. Comente aqui se você consegue fazer uma dessas coisas ou conhece alguém que consiga. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até a próxima!